Bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente nessa sexta-feira já, meu Deus, né? Estamos chegando no final de semana de novo, parece que foi ontem, né, irmãos, né? Deus está abreviando os dias, mas glória a Deus por isso, tudo tem que se cumprir, né? Deus é fiel, né, irmãos? Tudo tem que se cumprir para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Para que o Rei dos Reis, né, irmão, seja reconhecido entre as nações que é Deus que manda, é Deus que governa, é Deus que realiza as maravilhas através de nós e por nós, né? Louvado seja Deus, amém, pela sua vida, que Deus te abençoe aí, aonde quer que você estiver, né? Uma ótima sexta-feira, uma sexta-feira de vitória, uma sexta-feira aí de maravilhas, né? De maravilhas na tua vida, que os teus projetos, Deus venha abençoar, e os projetos, né, segundo a vontade de Deus aí, né, que seja para a glória de Deus, né? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, você, aonde quer que você estiver, a tua empresa, o teu trabalho, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Que bom que você já está aí, né? Louvado seja Deus pela sua vida, em nome de Jesus, amém? Amados, aqui eu quero compartilhar, né? Diz assim aqui, ó. Eu vou ler Marcos capítulo 4, versículo 24, 25, né? Aleluia, né? Diz assim aqui, ó. Vou ler o 23 também. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Presta atenção, Deus está falando. Se você tem ouvidos, preste atenção, né? E disse-lhe, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vós medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Misericórdia, né, irmãos, né? Então, que nós possamos prestar atenção no que Deus está falando, né, irmãos? Da mesma medida que você fizer, as pessoas vão fazer para você, né, irmãos? É a lei da semeadura, né? Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Vai vir algumas coisas ruins, sim, mas você vai colher na hora da colheita. Deus é justo. Você vai colher coisa boa. Se você está plantando coisa ruim, irmãos, você vai colher coisa ruim. Depois não vai falar que Deus é ruim. Deus é justo. Deus, conforme a medida que você planta, que você faz, você recebe, né? Em nome de Jesus. Maldição sem causa não tem, né? Ah, mas olha a tragédia, olha isso, né? Maldição sem causa não tem, né, irmãos? Né? Se a gente for procurar saber qual é a causa causando aquela maldição, a gente vai entender por que está acontecendo tudo isso, né? Nos lugares, com as pessoas, né? A Bíblia diz que o meu povo, Deus está falando do povo de Deus, não está falando do ímpio, né? Deus está falando assim, olha, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento do meu Deus. O conhecimento que Deus tem para libertar, o conhecimento que Deus tem para sarar, para manifestar o poder dele, né? Então, assim, quando nós nos aproximamos de Deus, tudo melhora, né, irmãos? Né? A saúde melhora, a vida financeira, a vida espiritual, né? A nossa vida material melhora, né? E aqui a palavra de Deus diz assim, aqui, olha, né? Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E até o que se tem será tirado. Então, assim, irmãos, se nós não vigiarmos, né? Se nós não fizermos da maneira certa, o pouco que tem será tirado. Deus acrescenta naquele que se esforça. Deus fala assim, olha, se esforça que eu te ajudarei. Se esforça que eu estou contigo. Se esforça e faça o bem.
pague o mal com o bem, né? Mas aqui Deus falou também o quê, né, irmãos? Olha, até o que tem lhe será tirado. Jesus declara aqui um princípio do seu reino, né, irmãos? Ó, o crente deve sempre continuar a obter a verdade e a graça divina, senão perderá até mesmo o que já tem. Misericórdia, né? Então, assim, se você não se esforçar, irmãos, para obter a verdade, que a palavra de Deus pode ter uma verdade no teu coração, pode ter uma verdade nos teus sentimentos, mas há uma verdade ainda maior que a verdade da palavra de Deus, né? Que é um princípio de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, se você não buscar a verdade, né, irmãos, que é a palavra e a graça divina, você vai ficar sensível ao ataque do inimigo, irmãos. A tua vida vai ficar sensível, a tua família vai ficar sensível, o teu chamado vai ficar sensível ao ataque do inimigo. E o inimigo vai vir e vai roubar um pouco que você tem, né? Se você não se esforçar um pouco mais na presença de Deus, em conhecer, em saber quem é Deus, quem é o Senhor, né? O que Ele está disposto a fazer pela tua vida, pela tua alma, e o que Ele vai fazer com aqueles que ignoram a sua palavra, né? Então, assim, Deus fala assim, olha, se esforça, né? Olha, para obter a verdade e a graça de Deus, senão perderá até mesmo o que já tem. Crescimento na graça ou declínio espiritual pode ser quase imperceptível na vida de muitas pessoas. Então, assim, né, irmãos? Quando eu me esforço para ler, para orar, para buscar, né? Talvez o meu crescimento possa ser imperceptível na vida de muitos. Muitos pode nem perceber o meu crescimento, como também o meu declínio, né? Só vai saber a hora que as pessoas caem da fé, caem da graça, né? Elas apostatam da fé, viram as costas para Deus, e aí a vida dela vai de mal a pior, né, irmãos? O Estado, o país vai de mal a pior, né? Quando vira as costas para Deus, quando não se importa com aquilo que Deus está falando. Daí o cristão que não cresce, ele degenera, ele se estraga, né? Então, o cristão que não se esforça, irmãos, em buscar a Deus, ele vai se estragar, ele vai se degenerar, ele vai deteriorar, né? Por quê? Porque o Espírito Santo conserva todas as coisas. Então, assim, quando eu me esforço para ter o Espírito Santo comigo, né, irmãos? O Espírito Santo, ele vai fazer, ele representa o óleo na nossa vida, né? Quando os antigos ali não tinham geladeira, o que eles faziam? Eles fritavam um pouquinho a carne, né, irmãos? Derretia a banha ali do animal, do porco ali, né? E aí o que fazia? Colocava aquela carne dentro da banha para conservar aquela carne vários meses ali sem estragar. Então, assim, o Espírito Santo representa o quê? O óleo na nossa vida. Se eu não tiver essa proteção, se eu não tiver esse óleo, a minha vida vai se estragar, vai se degenerar. Se eu também não me esforçar para ter o Espírito Santo comigo, né, irmãos, eu não vou conseguir entrar no céu. Sozinha de mim mesmo, sozinho de você mesmo, você não vai conseguir. Tem coisa que Deus ele faz por nós todo o tempo, né, irmãos? Mas tem coisa que ele não faz, né? É nós que temos que fazer. É nós que temos que tirar a pedra de tropeço da nossa vida, né? É nós que temos que tirar. Deus falou assim, Lázaro, né? Marta e Maria, tirai a pedra, né? E Jesus, ele tem poder para ressuscitar o morto, tem poder para curar, tem poder para restaurar. Mas ele não podia tirar a pedra. Sim, podia, mas Deus falou assim, isso daí é algo que vocês têm que fazer. Vocês que criaram esse problema, vocês que têm que resolver. Né, irmãos? Né? Então aqui o Senhor, ele fala assim, olha, daí o cristão que não cresce, degenera-se, né? O perigo de abandonar total da fé aumenta na proporção
direta do declínio espiritual da pessoa, né? Então, assim, né, irmãos, né? Você vai se afastando de Deus. Irmãos, a igreja, o templo, né, um termômetro na nossa vida, né, para você entender como é que está a tua vida espiritual. Talvez muitos estão sendo fortalecidos, né? Glória a Deus por isso. Mas muitos estão caindo da graça. Muitos estão perdidos dentro da igreja. Então, assim, se a tua vida é frequente nos cultos, irmãos, você está disposto a oferecer o teu culto racional, você tem se esforçado para oferecer o teu sacrifício a Deus, né? É frequente nos cultos, né? Você está se conservando vivo e está lutando, né, irmãos, para a sua salvação. Você está crescendo, você está se alimentando. Mas se você, irmão, se diz cristão e quase não vai nos cultos, tem um monte de desculpa, não tem compromisso, né? Você é bem relaxado, bem, como é que se diz a palavra certa, né? Você é bem, assim, indisciplinado, né, irmãos? Né? A Bíblia diz que você está correndo risco, né? Porque você, né, irmãos, né? Você não é frequente, você não se esforça em crescer, você não se esforça em fazer o melhor, né? Então a Bíblia diz que o declínio, né, irmãos, espiritual da pessoa, né, aumenta a proporção do seu declínio. Então, assim, não tem como Deus te abençoar se você mesmo não se esforçar. Não tem como Deus trazer, irmãos, né? A Bíblia diz assim, ela é bem clara, né, irmãos? Deus é radical, né? Deus fala assim, olha, ser fiel até o fim. Deus não fala para você parar na metade, Deus não fala para você cochilar, Deus fala assim, o tempo inteiro se esforça, que eu te ajudarei, né? Então, assim, Deus é radical. Deus, ele fala assim, olha, eu não divido a minha glória com ninguém, né? Então, assim, aí você quer ir lá no mundo experimentar as coisas, você quer fazer do teu jeito e não vai dar certo, irmãos. Deus trabalha em cima de princípios, né? Você pode fazer o que você quiser, mas você não vai ser salvo. Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso. Deus, ele tem compromisso, ele é fiel, ele é justo, ele vai honrar quem honra ele, irmãos, né? Então, se você não honra, se você balança os ombros, eu não estou nem aí, né? Olha, em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13, né? Diz assim, ó, Hebreus 12 a 15, diz assim, ó, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque se tornarmos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, então se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não são todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, se eu não creio, eu não obedeço, né, irmãos? Eu me torno um desobediente, um incrédulo, mas se eu creio, se eu confio no que Deus está falando, eu vou me esforçar para obedecer as regras. Porque eu sei que o meu fim será destrutivo se eu não obedecer, né? Então, assim, né, irmãos? Se você crê, você coloca em prática, você muda de vida, você se conserta, você melhora o teu comportamento, né? Aqui Deus fala assim, olha,
capítulo 4, versículo 11, diz assim, aqui a palavra do Senhor: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Aleluia, né? Então, assim, né, irmãos, né? Glória a Deus por isso. Vai ter um dia que nós vamos estar frente a frente com o Senhor. Aí não vai ter escapatória. Só que aqui na terra ainda Deus fala assim, olha, se você não cuidar da sua vida espiritual, se você não dar mais crédito à minha palavra, até o que você tem lhe será tirado. Então, assim, né, irmãos, irmãs, né, que você possa vigiar, né, porque você pode perder o pouquinho que você tem, Deus sabe. Se você não vigiar, se você não se prumar, se você não se posicionar, né, Deus fala assim, olha, você pode perder até um pouco que você tem, porque o inimigo vai assolar a tua vida. Hebreus 6, 11, 12, diz assim, olha, mas desejamos que cada um de nós mostre o cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus faz a promessa a Abraão, como não tinha outro maior do que por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoado te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Aleluia. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Aleluia. Abraão, ele creu, ele obedeceu, ele cresceu na graça, né, irmãos? Ele cresceu na comunhão, e aí na graça, né? Ó, capítulo 10, versículo 23, né? 10, 23, o Senhor diz assim aqui, né? Aleluia, né? Olha, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, fiel é Deus. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros e tendo mais quanto vedes que se vai se aproximando daquele dia. Deus falou assim, ó, não deixe a tua congregação onde você congrega, não falte nos cultos, irmãos, porque o dia da nossa salvação está se aproximando. E se você estiver faltando, se você não tiver compromisso, você vai estar distraído. E você pode perder a tua salvação pela tua negligência, pela tua falta de compromisso, né? Então Deus fala assim, ó, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Muitos fazem isso. Muitos não têm compromisso com a igreja onde congrega, né? Isso, se você faltar no teu trabalho, você vai ter salário, irmãos, né? Se você ficar faltando no teu trabalho, você vai ter o teu salário, né? Você vai conseguir honrar os teus compromissos. E pior, né? Você vai ser mandado embora. O pouquinho que você tem ali, a oportunidade que Deus está te dando, você pode ser mandado embora e perder tudo, né? E é isso que Deus está falando no reino espiritual. Se você não vigiar, o pouquinho que você tem, você vai perder, né? Olha, aqui o Senhor falou, e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando daquele dia. Deus quer que você esteja preparado, não que você negligencie, né, irmãos? A tua salvação, você pode perder ela, aí pode ser fatal, né? Então, assim, que nós possamos entender, né, irmãos, que Deus é fiel. Ó, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminam, e que ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Era primogênito, né? Tinha algo nas mãos, mas aí não vigiou, né, irmãos? E perdeu a primogenitura, perdeu o pouquinho que tinha, né?
E aí depois viveu errante pelo deserto, né, irmãos, né? Sem a graça de Deus, né? Aí tentou recuperar, mas não conseguiu mais a primogenitura. É isso que Deus está falando. Se você não ser prudente, se você não se organizar, se você não obedecer, se você não se esforçar, o pouquinho que você tem, você perde. Se você não cuidar da tua família, irmãos, você perde a tua família. Se você não cuidar bem do teu emprego, você perde a oportunidade de trabalhar, né? Se você perde a oportunidade que Deus te dá na casa dele, você perde as oportunidades. Você vai ficando para trás da fila. Amém? Pai, nós te louvamos. Ô Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Pai, fortalece a tua igreja. Pai, que a tua igreja venha entender qual é a tua vontade, o teu poder, a tua graça, Senhor. Age pelo poder da tua palavra. Oh, meu Deus, desperta a tua igreja na vigilância. Pai, desperta a tua igreja na sinceridade e na verdade, Senhor. Meu Deus, que a tua igreja possa vigiar para não perder o pouco que tem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o inimigo não venha arrebatar a alma deles, Pai, das tuas mãos, Senhor, mas que eles venham estar vigilantes, que nós venhamos nos esforçar, Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.